eu já não quero ser vegan. Isto foi uma coisa que eu nunca pensei dizer. Alô, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago assim um vídeo mais em modo de desabafo, porque quero mesmo falar sobre este tema com vocês. Acho que não só acho importante falar sobre isto, como sinto que preciso esclarecer as coisas. E o que eu venho falar é justamente sobre veganismo, sobre os seus rótulos e sobre a pressão e expectativas das outras pessoas para com isso. Como vocês sabem, eu já produzo conteúdo aqui no YouTube há cerca de 5 anos e para quem me segue desde o início sabe que eu comecei a fazê-lo de uma forma completamente diferente daquela que faço hoje. Eu comecei com uma vertente muito mais ativista, informativa, uma coisa que requeria muito mais pesquisa e mesmo o meu discurso era muito mais, acho que intransigente é a palavra certa. E a verdade é que eu não só perdia imenso tempo e imensa energia a pesquisar sobre os temas que queria falar naquela altura, que era muito sobre, ou exclusivamente sobre o veganismo, mostrava imagens gráficas, dizia frases difíceis de ouvir. Admito que podia ser um pouco julgadora também, e não só isso, como eu perdia muito tempo a argumentar. Como o meu conteúdo era um pouco mais agressivo, os comentários que eu recebia também iam de encontro a isso, porque as pessoas sentiam-se confrontadas e sentiam a necessidade de se defender, então eu recebia mensagens em comentários assim um pouco menos agradáveis e eu perdia imenso tempo e dava muito valor a cada comentário daqueles, no sentido de eu tenho que responder a esta pessoa para ela perceber o meu ponto de vista, para perceber que está errada. Muitas horas do meu dia a responder a pessoas que não concordavam comigo e a tentar fazê-las ver as coisas da mesma forma que eu via. E pronto, houve uma altura que eu me deixei mesmo consumir com isso, era uma coisa muito importante para mim, porque eu naquela altura eu só queria propagar tudo aquilo que tinha descoberto e queria fazê-lo à força toda. Porque naquela altura, para mim, ser vegan era um traço de personalidade meu. Para mim não havia, era tudo ou nada, não havia meio termo. Para mim as pessoas ou eram vegan ou estavam erradas, percebem? E obviamente com o tempo a minha abordagem foi mudando, porque eu própria fui mudando, aquelas ideias deixaram de ferver na minha cabeça e ficaram mais cimentadas naquilo que eu acredito de uma forma muito mais calma e pacífica, que é a forma como eu acho que as coisas devem ser. Eu percebi que toda a gente tem o seu tempo, toda a gente tem o seu percurso, toda a gente tem, acima de tudo, o seu contexto, e se eu antes achava que toda a gente que comia animais ou produtos derivados de animais era um assassino ou uma pessoa egoísta e cruel, hoje em dia eu já não penso assim, porque eu sei perfeitamente que, por exemplo, uma pessoa que tenha extremas dificuldade monetária e económica, mesmo sabendo que uma alimentação 100% vegetal pode e provavelmente é bem mais barata do que a alimentação dessa pessoa, eu sei hoje perfeitamente que essa pessoa com essas dificuldades e com essas prioridades de ter dinheiro suficiente para se alimentar e ter o seu estilo de vida o mais confortável possível, nem sequer vai perder o seu pouco tempo a pensar em formas alternativas de viver a sua vida. Vai vivê-la como sempre a fez, porque tem outras preocupações bem mais importantes, que é sobreviver, que é comer. Isto é só um exemplo, mas é para vocês entenderem o que eu percebi ao longo dos anos. Então fui mudando também a minha abordagem e a forma como eu decidi transmitir o veganismo e o meu estilo de vida aqui nas redes sociais. Percebi que uma pessoa que tem uma alimentação vegetal, mas que 1 ou 2 vezes por ano come um pedaço de carne ou um bocado de sushi com peixe, não é filho de Satanás. Não tem de ser tudo preto ou branco, e isso foi algo muito importante para mim de entender e que também me trouxe muita paz para a minha vida, porque eu vivia atormentada, porque eu ia aos restaurantes, aos centros comerciais, eu ia às pessoas a comer carne e peixe e não sei o quê, e eu ficava triste, ficava com aquele sentimento de impotência de porque é que esta gente toda não percebe o mesmo que eu, porque é que não vê as coisas da mesma forma que eu. E hoje eu sei que isso não vai acontecer nem tão cedo, nem de um momento para o outro, que é com pequenas conversas, pequenos exemplos, pequenas demonstrações do quanto este estilo de vida é simples e não é um bicho de 7 cabeças, que só assim é que as pessoas vão entendendo. Mas a verdade, e é sobre isto que eu quero realmente falar hoje, é sobre a dupla abordagem que eu comecei a sentir desde essa altura pelo facto de eu me auto-intitular uma pessoa vegana. Eu sentia-me, e também obviamente por
ter escolhido partilhar isso na internet e ter alguma exposição, eu sentia-me constantemente um alvo. Eu ia muitas vezes a restaurantes, a fast foods, em que eu até podia estar a comer uma coisa 100% vegan, mas só pelo facto de estar a comer, imaginem, batatas fritas do Mac, eu ficava sempre com medo de alguém passar por mim, me conhecer e ver que eu tinha um tabuleiro do McDonald's e achar que eu estava a comer um hambúrguer de carne, e tudo o que eu transmitia nas redes sociais era uma fachada, porque eu sabia perfeitamente e sei perfeitamente que as pessoas na net e na vida em geral, mas pronto, conseguem ser muito más e muito cruéis e muito insensíveis quando têm esse objetivo. Então eu sentia-me constantemente um alvo, pensava em cada passinho, cada decisãozinha, cada coisa que eu comprava e que eu comia, com medo de ter alguém que me pudesse conhecer a ver. E era quase um sentimento, não era um sentimento de paranoia, nunca deixei de me levar ao ponto de ficar mesmo mal com isso, mas passava pela cabeça constantemente. Porque justamente por causa daquilo que eu estava a dizer, que é a dupla abordagem, eu sentia que pelo facto de eu me dizer vegan, as pessoas estavam constantemente à procura da minha falha. E eu senti isso imensas vezes ao partilhar certas coisas, porque eu obviamente não só partilho aqui no canal desde sempre o veganismo, como também a parte da sustentabilidade, que está ligada, mas que pode ter a sua separação. E eu às vezes partilhava um snack vegan que tinha encontrado, partilhava porque eu sabia que muita gente queria saber, que era interessante, que podia ajudar alguém, mas como tinha uma embalagem de plástico, havia sempre alguém a comentar, a dizer: és vegan e preocupas-te com o ambiente, mas estás a comer um snack que vem embalado em plástico e não sei o quê. Eu lembro-me perfeitamente de uma altura em que eu recebia quase todos os dias comentários a dizer, por exemplo: tu és vegan e preocupas-te com o ambiente e o mundo e o planeta, mas tens telemóvel. E eu ficava a olhar para aquilo e a pensar: ok, eu sou vegan, mas eu quero fazer parte da sociedade. Nós vivemos em sociedade, vivemos num mundo tecnológico, numa sociedade evoluída, e eu quero fazer parte disso. Eu não quero agora só porque decidi e sei que não comer produtos de origem animal é a melhor escolha, não só para mim, como para os animais, como em termos ambientais. Não é por isso que eu tenho que vender a minha casa, vender o meu telemóvel, o meu carro, e ir viver no meio da floresta numa cabana feita com paus. Eu quero fazer parte da sociedade da forma mais consciente e amiga do ambiente possível. Eu não quero virar uma ermita. E eu respondi e disse exatamente isto que vos acabei de dizer agora, e ainda perguntei: ok, mas tu estás a dizer isto e provavelmente estás a escrever este comentário num computador ou num telemóvel. E a resposta foi: mas eu posso porque não sou vegan. Ou seja... o facto de eu me autorrotular vegan tornava-me o alvo para não poder fazer uma série de coisas, enquanto que alguém que só pelo facto de não ter um estilo de vida específico ou alternativo tinha free pass para fazer absolutamente tudo da forma mais inconsciente possível, porque como não dizia que era isto ou aquilo, não estava a ir contra regra nenhuma. E eu comecei a perceber justamente isso, que o facto de eu dizer que era vegana fazia com que eu tivesse que arriscar todos os dias da minha vida uma série de quadradinhos, de coisas que eu podia e não podia fazer, de coisas que eu podia e não podia dizer, quando na verdade a vida não é assim ou não deve ser assim. Eu sou muito apologista de que nós devemos sempre fazer o melhor possível, o melhor que nós conseguimos naquele dia, naquela hora. Num dia em que eu esteja cheia de energia e bem disposta, eu vou conseguir fazer muito mais coisas e as coisas muito melhor feitas do que num dia em que eu esteja doente ou esteja mais triste e não vou ter vontade de cozinhar, por exemplo. Então vou mandar vir o Uber Eats, encomendar comida que vem em embalagens descartáveis, e não é por isso que eu vou ser melhor ou pior pessoa. Eu acho que é isto que as pessoas não entendem hoje. Na sociedade de hoje é tudo muito isto ou aquilo, e eu sei que em grande parte durante algum tempo aqui no meu canal eu acabei por contribuir um bocadinho nisso, justamente pela história que vos contei de toda a gente que fugia um pouco ao meu estilo de vida. Eu achava que estava completamente errado, mas pronto, por isso é que eu estou a fazer este vídeo, quase que numa tentativa de compensar por isso, porque eu acho que é muito, muito importante nós
termos humanidade, termos empatia e não estarmos constantemente com uma lupa detetive à procura da falha do outro. Então nos últimos tempos, e eu ainda estava grávida, eu fiz um vídeo justamente sobre isto, sobre o facto de cada vez mais não me identificar com o rótulo de vegan, e é algo que eu, quando perguntam o que é que eu como e não sei o quê, eu opto mais por dizer que sou vegetariana ou que não como carne, e noto que estou a sentir uma aversão à palavra vegan, vegana, veganismo, por isto tudo que eu vos acabei de dizer, porque ao dizer isto metem-me logo numa gaveta específica e não me permitem errar. E eu, quando engravidei, comecei a sentir ainda mais isto, porque eu sabia perfeitamente que a partir do momento em que o Duarte estivesse cá fora, a minha vida seria muito mais caótica, muito mais difícil, e que havia uma grande margem para eu falhar, não só comigo, como com o Duarte. Há certas decisões que eu tomei em relação ao Duarte que não encaixam na gaveta do veganismo. E às tantas eu percebi que eu não quero viver com esse fantasma, com essa pressão e com esse peso sobre mim mesma, porque eu já tenho tanta coisa para me preocupar. Eu tenho um filho, tenho um marido, tenho uma casa, tenho um trabalho, tenho muitas responsabilidades e muito pouco tempo para ter que me sobrecarregar com essa pressão também. Então basicamente este vídeo serve para vos dizer que eu já não quero ser vegan. Isto foi uma coisa que eu nunca pensei dizer, e em nada eu vou mudar o meu estilo de vida. Eu continuo sem comer carne, continuo sem comer peixe, sem comer queijo, sem comer maioneses, sem comer derivados de animal, mas eu não quero estar nessa caixinha nem mais um dia, porque eu acho que já chega. Já aconteceu eu partilhar num ou dois vídeos atrás, eu falar no quanto no início da minha amamentação eu tinha os mamilos doridos em ferida, que era das maiores dores que eu senti, que tive que recorrer a um creme que é de origem animal, e de receber, mesmo nessa situação, comentários a dizer que achavam muito mal eu, sendo uma pessoa vegan, estar a transmitir essa sugestão às pessoas, quando naquela altura foi a única coisa que me ajudou. Não havia nada vegan que eu pudesse pôr no meu corpo naquela altura que me tivesse ajudado. Então, se isso aconteceu comigo, vai acontecer com outras pessoas, e por que não eu dar já a sugestão e tentar poupar alguém a vários dias ou várias horas de dor, quando posso fazê-lo? Se nós todos fizéssemos um esforço, o nosso esforço máximo para fazer as melhores escolhas todos os dias, quer em termos de sustentabilidade, quer em termos de alimentação e ética, as coisas estavam muito melhores. Mas só se exige isso de quem se intitula vegan, quem se intitula ambientalista, quando nós todos vivemos neste planeta e nós todos devíamos lutar para o fazer um sítio melhor. Portanto, é justamente por isso que eu acabo aqui neste vídeo com a minha ligação. Claro que eu vou ter sempre a ligação, as pessoas vão sempre ligar a isso, é inevitável e não tem problema, mas eu não vou mais dizer que sou vegan. Eu não como carne, não como produtos de origem animal, evito ao máximo produtos que sejam testados e que tenham ingredientes, mas eu não quero mais essa pressão na minha vida. Se o Duarte ficar doente e o médico me disser que ele tem que tomar este medicamento, eu vou-lhe dar aquele medicamento independentemente dos ingredientes que aquilo tenha lá dentro. Se o médico me assegurar que é seguro para ele e que o vai curar, eu vou fazer isso. Se é testado em animais, é uma pena, mas eu sempre transmiti esta ideia de que a saúde vem em primeiro lugar. E infelizmente, obviamente, eu continuo extremamente contra todo o tipo de testes em animais e utilização de ingredientes animais em coisas que não se justificam, mas se não há alternativa, eu não vou ficar doente, eu não vou deixar o meu filho doente só para não os utilizar. Vou continuar a minha luta contra este tipo de coisas, vou continuar a boicotar marcas e produtos que não vão de acordo com aquilo em que eu acredito e que acho correto, mas em situações de limite uma pessoa acaba por ter de ceder, porque a verdade é que nós não vivemos num mundo vegan, nós não vivemos num mundo sustentável, então estamos sempre contra a maré, e estar sempre contra a maré é tudo muito bonito, mas há dias em que cansa. E na internet não nos permitem falhar, não nos permitem cansar, não nos permitem abrir exceções. E eu sinceramente estou muito cansada disso, e por isso é que quis gravar este vídeo, não só para vos transmitir a forma como
eu me tenho sentido, a decisão que tomei em desligar-me e o porquê de me desligar deste rótulo, que foi durante tanto tempo uma coisa extremamente importante para mim e que quase que definia a minha personalidade, como também para vos mostrar a vocês que não faz mal falhar de vez em quando, que vocês podem perfeitamente passar 6 meses sem comer nada de origem animal, que não é por comerem uma rabanada que a vossa avó fez com muito carinho para vocês, que vocês de repente estão destinados ao inferno. Não estou a dizer isto para vocês agora, vocês e eu termos agora de repente um passe livre para poder cometer os erros todos porque não queremos pressão na nossa vida. Não, eu vou continuar obviamente a fazer as coisas como sempre tenho feito, mas não me vou martirizar tanto como martirizava antes quando falhar. E eu acho que essa é a importância e aquilo que eu queria dizer aqui, e peço desculpa se tiver dado muitas voltas, e digam-me o que é que acham, se sentem, se já sentiram a mesma coisa, se estão numa página completamente oposta à minha, mas pronto. Isto para dizer que os meus conteúdos vão continuar os mesmos, eu vou continuar a partilhar What I Eat in a Day, vou continuar sempre que puder a partilhar opções cruelty-free, coisas, isso nada vai mudar, apenas o rótulo que vai deixar de ser o mesmo. Era só isso. Espero que tenham gostado do vídeo e que voltem para a semana para mais um, e gosto muito de vocês.